Glória. Salve a igreja do Pai do Senhor, amém? É um prazer estar aqui novamente na casa do Senhor, ministrando a sua palavra. Estive aqui outra vez, tudo de missões, e para a glória de Deus é uma honra ser convidado para ministrar este lugar. O pastor Gerson, que se faz presente ali na portaria, um do meu primeiro pastor, né? Quando eu iniciei a minha jornada em Cristo de pastores, ele foi um dos primeiros. E aí ele nos instruiu na palavra do Senhor. A ele e a Ingrid também se encontram aqui. É sempre uma honra vê-las na casa do Senhor e servindo ao Senhor com excelência, que é aquilo que nós somos chamados para fazer. Estou revendo alguns jovens do Parque São Salvador aqui também. Já estive ministrando lá. Também é uma honra ter a presença dos jovens aqui conosco. A minha noiva está aqui comigo, a minha mãe e o Pedro, que é um dos nossos jovens lá da igreja, também veio para ouvir a palavra do Senhor e sair daqui edificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que Jesus se faz presente neste lugar e a sua presença é notória. Quando os irmãos estavam louvando e cantando ao Senhor, eu sentia que o Espírito de Deus já estava trabalhando. E por incrível que pareça, o hino que todos cantaram tem a ver com a palavra. Glória ao Senhor. No poder do Espírito Santo. Os jovens da igreja local cantaram: nos batiza com fogo, e acende a chama outra vez. A nossa geração tem lenha para queimar. E a nossa geração tem mesmo, não tem lenha para queimar. Aí no mundo afora estão comemorando uma festividade típica da nossa nação, que é o Carnaval, é a festa da carne. Uma festa criada para o deleite próprio do pecado, onde muitos jovens estão aí submersos na iniquidade, na promiscuidade, na libertinagem, mas nós somos escolhidos e nós estamos aqui para representar a nossa geração. Nós não fazemos parte de uma geração caída, nós não fazemos parte de uma geração derrotada, mas a nossa geração será reconhecida como uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. E foi para isso que nós fomos chamados. Se você está aqui esta noite, é porque certamente Deus te chamou a este lugar. Porque se fosse pela tua vontade, você não viria a este lugar. A nossa carne, ela se declina para os desejos pecaminosos, para o mal, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que nos convence do pecado, da justiça. E através do Espírito Santo nós estamos aqui esta noite. Eu quero dizer a você que certamente nem eu e nem você sairemos aqui da mesma maneira que entramos, mas nós sairemos cheios do Espírito Santo de Deus. Enquanto a congregação local estava cantando, eu estava ali no meu canto adorando, e eu ouvia som de línguas estranhas em toda a igreja. Eu não sei se tem jovem aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas se não tiver um jovem que ainda foi batizado com o Espírito Santo até a noite, que você seja cheio do Espírito Santo, porque o sinal físico de que nós somos cheios do Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E hoje, certamente, pessoas sairão daqui falando em outras línguas. Porque isso foi dado do céu para nós. Não é porque eu estava entregando, porque eu sou o menor dos profetas da minha casa. Eu estou aqui representando o ministério de Bela Vista. E sou um dos menores, certamente tem pregadores melhores do que eu. E com a função de um servo menor, eu estou aqui disponível para diminuir e disponível para fazer ele crescer em nosso meio. Deus está na casa. Trago saudações do meu pastor
pastor Robson Soares, da congregação Jardim Maraponga, do Ministério Bela Vista. Também trago saudações da minha líder geral, muitos aqui conhecem, a Priscila Costa. E trago saudações aqui do Senhor, porque antes de vir a este lugar, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me direcionou essa palavra. E eu sei que essa palavra, ela trará o resultado para o qual ela será enviada. Porque nenhuma palavra proferida vindo da Bíblia Sagrada, nenhuma delas voltará vazia, e nenhuma delas se perderá no caminho. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz: pois toda a palavra enviada trará o resultado. E eu creio que esta noite, esta palavra também trará o resultado para os nossos corações, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Se porventura do seu lado algum irmão que não tem um exemplar bíblico, seja ele impresso ou digital, você pode estar compartilhando com seu irmão uma parte da palavra do Senhor. Peço que a igreja fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. É um capítulo bastante conhecido, mas que certamente trará ensinamentos valiosos para nós esta noite. Tem como epígrafe a descida do Espírito Santo. Versículo 1, Atos dos Apóstolos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Podem tomar o vosso assento. Nós iremos nos debruçar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, mas também nós iremos percorrer em outros livros, em outros capítulos e em outros versículos da palavra do Senhor esta noite. O tema que eu propus a trazer esta noite, de acordo com o tema da igreja local, é no poder do Espírito Santo. Essa noite nós entenderemos quem é o Espírito Santo, nós entenderemos como ele age, e nós vamos entender o que esse agir opera em nós, e o que ele opera através de nós. Qual é a causa desse Espírito Santo? Qual é o efeito do Espírito Santo em nossas vidas? A Bíblia vai dizer que no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém estava reunida. Começou com 500 crentes, mas alguns se cansaram e passaram a ficar apenas 120 crentes naquela congregação local. Pensou que era como uma igreja, como essa que nós estamos aqui hoje, com alguns irmãos reunidos. A Bíblia diz que uns cantavam, outros oravam, outros louvavam ao Senhor, e eles estavam esperando uma promessa que foi feita por Jesus Cristo. E a promessa que Jesus Cristo deu à sua igreja se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo estava dando uma promessa à sua igreja. Ora, quando Jesus estava aqui na terra, a igreja, como nós conhecemos hoje, ainda não havia sido instituída. Porque a instituição que nós conhecemos da igreja, ela se dá por meio de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. A igreja ainda não estava composta, porque faltava
algo para operar na igreja. Ora, imagine que nós somos um corpo, e realmente nós somos, e que a cabeça é Cristo, como Paulo afirma. Ele fala que o corpo, os membros, os órgãos são a igreja. Mas Cristo é o cabeça, é do céu, é do alto, é dele que vem todas as ordens de obediência ao corpo, todas as demandas, todas as responsabilidades, todas as diretrizes. Imagine um corpo sem cabeça. Certamente de nada serviria, porque é do cérebro que vem todas as sinapses nervosas, é do cérebro que são ativados todos os comportamentos, os neurônios corporais. Antes de eu levantar minha mão, 10 segundos antes do cérebro já tinha mandado uma mensagem para minha mão que eu ia levantar. Antes de eu falar, 10 segundos antes do cérebro já tinha mandado uma mensagem para as minhas cordas vocais, dizendo que falar seria prover. E tudo isso só acontece uma mente, um cérebro que é maravilhoso e Deus dele. A igreja não existe. Ela só pega, ela só toca, ela só canta, ela só prega, ela só toca, ela só evangeliza, ela só é cheia do Espírito Santo, porque tem uma cabeça que a governa. E nós entendemos que Jesus Cristo está no seu corpo. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele passou muitos dias com seus apóstolos e seus discípulos. Os apóstolos eram 12, mas discípulos de Jesus tinham milhares deles, espalhados em toda Jerusalém. E as mulheres, só que eu comentando com o pastor Jefferson, as mulheres são especiais demais, porque foram elas que sustentaram o ministério de Jesus Cristo na terra, sustentaram o ministério dos apóstolos e, consequentemente, o ministério do apóstolo gentios, que era Paulo. Quão importante foram as mulheres e quão importante é o serviço na casa do Senhor. E nós entendemos que esse serviço só é legado para nós porque Cristo delegou a igreja. Cristo estava com seus discípulos, dando suas ordenanças. E Jesus dá uma ordenança que deveria ser cumprida à igreja local. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz aos seus apóstolos: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servireis as minhas testemunhas de Jerusalém, de Maria, da terra. Jesus está dando uma promessa à sua igreja. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que o alvo seja revestido. Então eu imagino que a igreja achava que estava sozinha, mas Jesus fez uma promessa. João 14: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro, que é o Consolador. E quando ele vier, certamente ele trará o consolo que vocês precisam. Aí nós pensamos nos discípulos no caminho de Emaús. Todos os discípulos estavam no caminho de Emaús, tristes porque Jesus tinha morrido. Aí eles estavam pensando: olha, eu achava que Jesus era a nossa esperança, eu achava que Jesus era o Messias, eu achava que ele era todo poderoso, mas ele morreu. Aí de repente Jesus, já ressuscitado, aparece no meio deles e começa a caminhar e fala: por que vocês estão tão tristes? E eles começam a dizer: mas aí quando Jesus traz aquele consolo, aquela paz, ele desaparece. E eles entendem que Jesus não estava morto, mas que Jesus reviveu e que ele está poderoso no meio dos discípulos, no meio da igreja, no meio do seu povo. Olha, eu imagino aquela igreja, que ainda não era igreja, porque faltava algo, reunida esperando a promessa que Jesus Cristo tinha feito. E eles disseram: quanto tempo que nós vamos esperar? Existem promessas que Deus fez para nós que vão se cumprir daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos.
E nós ficamos ansiosos. Muitas vezes nós somos imediatistas. Jesus nos dá uma promessa hoje e nós queremos que ela se cumpra amanhã. Mas o tempo de Deus é muito diferente do nosso. O Kairos de Deus é muito diferente do nosso Cronos. Mas quando o Kairos de Deus entra em contato com o nosso Cronos, aí as coisas começam a acontecer. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E a igreja estava reunida, orando, cantando, louvando, adorando ao Senhor. Talvez alguns pensando, eu acho que essa promessa não é real. Eu acho que essa promessa não vai acontecer. Porque o profeta Joel, há muitos anos atrás, no capítulo 12, versículo 28, ele tinha dito, e a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E foi uma promessa que Deus havia feito há muitos anos atrás. E Jesus vem afirmar essa promessa novamente. E Jesus faz essa promessa: fiquem firmes, fiquem persistentes, esperem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Jesus sobe aos céus. A igreja está sozinha aqui na terra. O povo de Deus está sozinho na terra, mas estão pensando na promessa. E de repente os crentes começam a se cansar e começam a ir embora. Começam a desistir, achando que a promessa que Jesus tinha feito não iria acontecer. E quantos de nós estamos desistindo da promessa tão facilmente? Quantos de nós, Deus disse que você vai ser um grande pregador? Aí você fica, eu não vejo nada acontecer. Você vai ser um grande ministro de louvor, eu não vejo nada acontecer. Nem para ser convidado na igreja do lado da minha casa eu sou convidado. Que promessa é essa que Deus fez? Mas a promessa que Deus fez, ela é real para as nossas vidas. E ela certamente se cumprirá. E 120 crentes ficaram assistentes naquela congregação, esperando a promessa se cumprir. Aí nós vamos para Atos dos Apóstolos, e ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí de repente deu no céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu imagino aqueles crentes ali sentados, cantando, orando, adorando, e de repente vem o som de um vento veemente e impetuoso e enche aquela igreja onde aqueles crentes estavam assentados. E o apóstolo Paulo vai dizer: e foram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. A Bíblia diz sobre cada um. A Bíblia não vai dizer apenas em uns, apenas em outros. A Bíblia vai dizer sobre cada um. Quando a Bíblia afirma no português sobre cada um, ela está generalizando, dizendo que todos que estavam reunidos ali foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram cheios. E a Bíblia vai dizer aí: foram distribuídas línguas como que de fogo, e elas foram pousando sobre a cabeça de cada um deles. Pousando. Tem jovens que o Espírito Santo começa a encher. Irmãos, você acha que a língua é estranha? Deus vai vem e abre a nossa boca e fala: agora, diz agora, não é assim que funciona. Você vai clamando, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. É só lembrar: a fórmula para nós conseguirmos alcançar o que nós queremos está na palavra. As pessoas ficam inventando estratégias para serem batizadas do Espírito Santo, para serem cheias do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz como é que nós devemos fazer. Ele fala: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando a Bíblia fala todos reunidos, fala que estavam todos no mesmo propósito. E que propósito era esse? Era de ser batizado com o Espírito Santo? Não. Eles estavam esperando o Espírito Santo vir sobre eles. Essa era a promessa que Jesus tinha dado. Mas como consequência,
Eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas quem é que consegue essas línguas? Será que é a minha mente? Não. A Bíblia vai dizer que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. As línguas estranhas, elas começam na nossa cabeça. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Estamos orando, clamando, adorando, louvando, exaltando, dando glória a Deus, aleluia. E de repente a gente começa a sentir um arrepio. A gente começa a sentir uma vontade de pular, uma vontade de correr, uma vontade de dar glória a Deus alto para todo mundo ouvir, uma vontade de aleluia, uma vontade de chorar, que a gente não consegue se controlar. O nosso corpo começa a tremer feito para verde. Aí é um sinal físico de que o Espírito Santo está te enchendo. Aí de repente você começa a imaginar, vem na tua mente línguas que você nunca ouviu, que você não sabe de onde é. Aí qual é o próximo passo? É você proferir, é você falar. E quando você fala, que isso no grego é glossolalia, é falar, é hablar, como diz no espanhol, é colocar para fora, é externar. Você começa a ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te batiza com fogo. E muitos dos nossos jovens não sabem o que é o batismo do Espírito Santo. Só ouvem falar. Só escutam o irmão lá, o irmão dele falando. Mas o batismo do Espírito Santo é para todos nós. É para a nossa geração. O hino diz que a nossa geração tem lenha para queimar. Mas para lenha queimar, eu lembro agora dos hinos antigos. Tem que trocar. Tem que tirar a cinza do altar para o fogo poder pegar novamente. Querido, não vai se apagar, não vai. Né? Também se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas e troca a lenha. E deixa o fogo de Deus pegar. Muitas vezes o fogo de Deus não nos pega porque o nosso altar está com cinza. Cinza é pecado. É tudo aquilo que não presta. Cinza não presta para pegar fogo. Tira hoje a cinza do teu coração, porque o Espírito Santo tem fogo para aquecer o altar do teu coração esta noite. Mas quem é esse Espírito prometido à igreja? Quem é esse Espírito que desceu na igreja primitiva? Que quando ele desceu em Atos 2, a igreja foi constituída como igreja sobre a terra, vitoriosa, poderosa, que as portas do inferno não prevalecem nessa igreja. Quem é o Espírito Santo? Ora, Gênesis 1:2. Quando a terra sem fome e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus existia quando nada havia. O Espírito de Deus existia quando tudo ainda estava indefinido, quando a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, o Espírito Santo, ele opera mesmo que ainda as coisas não estejam definidas. Talvez nada esteja definido na tua vida, mas o Espírito Santo já está pairando sobre você, só esperando a tua decisão, só esperando você chamar a responsabilidade para você e dizer: Espírito Santo está pairando sobre mim, mas eu quero que tu me encha, eu quero que tu me encha esta noite, eu quero que o Senhor venha me transportar do teu Espírito Santo esta noite. O Espírito Santo está pairando sobre nós, como pairava lá na criação. Ora, quem é este Espírito Santo no Antigo Testamento? Este Espírito Santo é o que dá os dons sobrenaturais. Lembra de José? Quem foi que deu o dom a José? De aprender tudo com facilidade. Você olha para as pessoas e as pessoas falam, você aprende as coisas tão rápido. Você está na escola, o professor começa a dar uma aula, você pega as coisas no pulo. Você está no trabalho, você é o mais ágil do trabalho. Os dons sobrenaturais, quem dá é Deus, quem dá é o Espírito Santo. Gênesis 41:38. José é o melhor para dirigir o país, pois nele habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos os melhores
naquilo que nós vamos nos dispor a fazer. Você sabia disso? Você fala assim: eu não estou indo muito bem no meu trabalho, não estou indo muito bem na faculdade, não estou indo muito bem na escola, não consigo nada. É porque está faltando uma coisa aí. Está faltando o agir do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está em nós, ele nos torna excelente em tudo aquilo que nós vamos fazer. Mas quem é o Espírito Santo? Ele é o doador das habilidades artísticas. Você olha para uma menina que estava aqui tocando bateria, você diz: aonde foi que veio esse dom? Como é que essa menina consegue fazer essas viragens na bateria? Como é que essa menina consegue tocar desse jeito? Aí nós vamos lá para Êxodo 31, 2 ao 5, onde Deus dá habilidades especiais aos seus servos para fazer a sua obra. Ou vocês acham que o povo que saiu do Egito sabia fazer uma arca com uma aliança? Ou vocês acham que o povo que saiu do Egito tinha manuseio como os ourives tinham? Não tinham, irmãos. Eles eram escravos. Estavam escravizados há 400 anos no Egito, só carregando a bagagem de Faraó. Mas em Êxodo, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, separa estes homens aqui, ó, porque o meu Espírito Santo descerá sobre eles. Eles não sabem fazer a arca da aliança, eles não sabem mexer com ouro, eles não sabem fazer nada. Mas quando o Espírito Santo descer a eles vão saber fazer tudo isso. E o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, e eles começam a fazer a tenda, eles começam a montar o arraial, eles começam a montar o Santo dos Santos, eles começam a montar a arca da aliança, colocando querubim e serafim em cima da arca. Quem faz isso é Deus, irmãos. Nenhuma habilidade que nós temos é nossa. Tudo é o Espírito Santo que nos concede. Mas quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a fonte de poder. Juízes 3, versículo 9. Na época dos juízes, não tinha rei em Israel. Não tinha rei. Quem é que vai mandar no povo? Deus. Deus é que vai mandar no povo. Usando quem? Os juízes. Aí Deus levanta um homem chamado Otiniel. O povo de Deus estava sendo massacrado pela Síria, sendo acabados, destruídos. Aí Deus vai lá e diz: o meu Espírito desceu lá sobre Otiniel. Otiniel não era ninguém, mas quando o Espírito Santo desce sobre Otiniel, Otiniel diz: quem é esse povo aí? Vamos juntar aqui o povo, vamos derrotar eles. Eles levantam um povo, lutam contra os sírios e destroem a Síria pelo poder do Espírito Santo. Você pode não ter força, você pode ser muitas vezes incapaz de realizar algumas tarefas e funções, mas quando o Espírito Santo de Deus está em nós, ele nos dá habilidades que nós conhecemos. Quem é o Espírito de Deus? É aquele que dá a inspiração do profeta. Ora, em certa ocasião, Saul buscando matar Davi, ele diz para Jonatas: eu vou matar o teu amigo, vou arrancar a cabeça dele fora. Aí Jonatas vai e avisa Mical, Mical avisa Davi e Davi foge. Saul quase fere ele com a lança no peito, porque o espírito maligno estava sobre a vida de Saul. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, o espírito maligno está envergonhado. Saul estava cheio de espíritos malignos, mas Davi estava cheio de Espírito Santo. Davi foge, vai para Ramá, juntamente com o profeta Samuel. Aí diz: Samuel, tu me ungiu a rei, tu disse que o Espírito Santo estaria sobre mim, mas Saul, que é o rei de Israel, busca tirar a minha vida. Aí Samuel diz assim: se preocupe, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Vamos ficar na congregação dos profetas. Naquela época Samuel era o chefe dos profetas. Samuel era profeta, era sacerdote, era juiz. O homem que teve a maior responsabilidade da história na nação de Israel. E a palavra dele era a palavra de Deus. E ele diz: Davi vai ficar dentro da igreja. Naquela época não tinha igreja, mas era uma congregação.
Davi ficou lá, com medo de Saul. Aí Saul diz assim: eu vou mandar uns mensageiros. Sabe aquele povo que faz serviço sujo, matador de aluguel, para poder matar eles? Aí ele manda uns mensageiros, eles chegam lá. Quando chega na congregação, tem um monte de profeta profetizando, cheio do Espírito Santo. Quando eles se deparam, o Espírito Santo toma todos aqueles matadores e eles começam a profetizar também. Aí eles voltam para Saul e eles chegam em Saul profetizando. Davi está cheio do Espírito Santo. Davi é cheio do Espírito Santo. E Saul fica revoltado. E diz assim: pois eu vou mandar mais 2 comitivas. Eu quero ver se ele não morre dessa vez. Aí Saul manda mais 2 comitivas. As comitivas chegam na congregação dos profetas. Está lá Samuel, um dos maiores profetas, orando, profetizando e clamando. E quando aqueles matadores chegam para acabar com a vida de Davi, eles são tomados pelo Espírito Santo e começam também a profetizar. Aí Saul diz: pois eu mesmo vou dar cabo da vida de Davi, eu mesmo vou matar ele, cheio de demônio. Sabia que Satanás usa pessoas desse jeito até para tirar a nossa vida? Mas quando você está cheio do Espírito Santo, não tem demônio, secretário do inferno, enviado para acabar com a tua vida. Porque quem te guarda é o Espírito Santo de Deus. Aí Saul, cheio de demônio, chega lá e fala: Davi, eu vim te matar. Quando ele entra na congregação, o Espírito de Deus toma Saul, o demônio sai da vida dele e ele começa a profetizar também. Quem faz isso é o Espírito Santo, meu irmão. Não tem outra explicação. A palavra diz que ele transforma a maldição em bênção. Tem gente preocupada com maldição hereditária. Tem gente preocupada com maldição na família. Eu tenho uma palavra para te dizer esta noite. Se você deixar o Espírito Santo te encher, como Davi foi cheio, não tem maldição que fique de pé diante da tua casa. Porque quem governa é o Espírito Santo de Deus. E ele transforma as maldições em bênção. Mas quem é esse Espírito Santo? Na salvação, é ele que regenera o crente. Sabe aquela vida que vivia lá fora? Que hoje estão vivendo aí no carnaval, brincando, tacando goma na cara do outro, quebrando ovo, em vez de fazer um tapioca, estragando comida, brincando por um carnaval. Aí o Espírito Santo veio sobre ti, te tomou por inteiro e te regenerou. Operou em você uma nova criação. Você não é mais aquela pessoa. O que mais o Espírito Santo faz? Ele santifica o crente. É ele que te santifica. Segundo Tessalonicenses 2,13. O que o Espírito Santo faz? Ele vive plenamente na vida do salvo. Ora, o que o Novo Testamento diz? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, meu irmão. O Novo Testamento. Quem é esse Espírito Santo do Novo Testamento? Ele é aquele que declara a verdade sobre Cristo. Ele é aquele que concede poder à igreja para proclamar o Evangelho. Ele é aquele que derrama o poder e o amor de Deus em nossos corações. Ele é aquele que, em Romanos 8,26, intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que concede dons para o ministério. Ele é aquele que capacita o crente. E ele é aquele que fortalece e arma o crente para as batalhas. Esse é o Espírito que eu estou falando. Será que você já conhecia o Espírito Santo? Ou você só conhecia de ouvir falar? Ouvir falar, muitos conhecem ouvir falar. É por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu creio, em teu nome eu expulsei demônios, eu profetizei, em teu nome eu rodopiei, eu pulei, eu falei em línguas. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas sabe por que Jesus falará isso? Porque você não estava cheio do Espírito Santo. Quando você dá lugar, o Espírito Santo te usa, te enche, te capacita. Mas quando você sai daquele portão para fora, se você não der lugar ao Espírito Santo, ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar.
Eu aprendi que ser cheio do Espírito Santo não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de mim. Porque eu posso dizer que tenho o Espírito Santo, orar, pregar, falar em línguas, entregar a profecia, e quando eu sair, eu desviar o caminho. Mas quando o Espírito Santo nos tem por completo, não somos nós que damos a direção para Ele, é Ele que nos direciona. Porque quando nós vivemos para Cristo, nós estamos entregues inteiramente a Ele. Que seja feita não a minha vontade, mas a vontade dEle. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É o Espírito Santo que vai me conduzindo. É o Espírito Santo que vai me dizendo o que falar. É o Espírito Santo que vai me orientando. Tudo isso é a ação do Espírito Santo. Aí você vai para as igrejas aí afora, as paredes pretas, um jogo de luz medrão em cima do altar, um pessoal dançando, pulando, correndo. Você não sabe se está numa igreja ou se está num circo. Aí um povo lá em cima começa a pular e cantar, e é um povo tudo estranho. Chora que só os pecados, mas não passa de um emocionalismo barato. Porque para o Espírito Santo de Deus agir, não precisa de jogo de luz, não precisa de show, não precisa de cantor vir lá de São Paulo para fazer show, para cantar. Não! Quando a igreja prega a palavra, quando o Espírito Santo tem liberdade, onde há profecia, o Espírito Santo de Deus se revela, e não é emocionalismo, é poder de Deus na vida daquele que crê. É poder de Deus, é poder de Deus. E essa noite é noite de você ser cheio do poder de Deus. Essa noite é noite de você transbordar no Espírito Santo. Essa noite é noite de você se desfazer das bagagens do passado. Quantos em nosso meio estão vivendo uma vida dupla, uma dualidade, andando em dois pensamentos, não sabendo o que fazer nem para onde ir? Mas hoje é a noite que você se orienta e você saber para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Jesus precisa de você para ganhar os teus amigos. Aí você fala, na minha igreja não tem jovens, na minha igreja tem um filho de jovem, na minha igreja tem banda, na minha igreja tem não sei o quê. Mas Jesus está te levantando esta noite para ser o agente transformador. Deus está te levantando esta noite como uma brasa que jogada no braseiro começa a acender o resto do carvão que está ali, o negócio começa a pegar fogo. Jesus conta com você. E se você não atender ao chamado dele esta noite, você será cobrado no grande dia. Deus está te convidando esta noite. Fica de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo está agindo entre nós esta noite. Eu não sei se você já sentiu a presença dele, mas desde que os hinos da harpa estavam sendo cantados, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quando os conjuntos vieram cantar, eu senti a presença do Espírito Santo. Quando a palavra foi anunciada, eu senti a presença do Espírito Santo. Ele só ajuda. Será que você está sentindo ele aí do teu lado? O Espírito Santo está entre nós. Eu quero que nesse momento, se algum jovem que não é batizado com o Espírito Santo, se estiver aqui dentro à frente, em nome de Jesus. Jovens que não são batizados com o Espírito Santo. Mas não é o gritando e falando que você vai ser batizado, não. É você, Deus. É você pedindo, Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, me toma esta noite. Senhor, me enche por completo. Me faz transformar esta noite. Eu preciso da sua presença. Eu preciso sair daqui cheio. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Essa noite é a
coração. Diga, Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, toma minha mente. Toma o meu corpo. Toma os meus órgãos. Toma os meus ossos. Toma os meus músculos. Me toma por completo esta noite. E o Espírito Santo vai começar a te encher. Quero chamar ele para poder cantar aquele hino que ela estava cantando junto com os jovens. Enquanto eles ministram esse louvor, eu peço que a igreja ore, porque o Espírito Santo vai começar a agir no nosso meio. O Espírito Santo vai começar a trabalhar. O Espírito Santo vai começar a operar. O Espírito Santo vai começar a batizar. Porque ele está aqui esta noite. Eu quero que é só para mim ver. Batiza com fogo esta noite, Espírito Santo. É assim que a tua chama esta noite. Adore. Quem sabe adore.
Nossa,